Olá a todos e a todas, é com imenso prazer que a gente dá início a essa videoaula. Depois da discussão que nós tivemos acerca da universidade nos dias atuais, esse contexto das demandas agora, né, nos nossos dias, a gente hoje vai conversar com o professor Nilson José Machado, da Faculdade de Educação da USP, que a gente agradece a presença pelas contribuições que nos trará aqui, para discutir a profissão docente já num outro âmbito, no âmbito da sua profissionalização, das suas ações em sala de aula. Então, a gente hoje sai de um contexto mais geral da universidade, com políticas, com as demandas atuais, e vamos conversar com o professor Nilson acerca desses desafios, né, professor, que o professor universitário ele encontra no âmbito da sua profissionalização e no âmbito da docência em si. Então, professor, a gente agradece pela sua presença e as contribuições que certamente são muito valiosas para os nossos doutorandos e mestrandos que nos acompanham. Então... Bom, eu aqui agradeço o convite, a oportunidade de conversar com colegas sobre um tema que está na ordem do dia, que é a formação do professor. Há propagandas na mídia e tudo sobre o fato de que qualquer que seja a sua profissão, você precisa de um professor, formador e tudo. E, aparentemente, a gente estaria conversando sobre o magistério na universidade, o professor na universidade, mas eu acho, viu, Rita, que professor não é como queimadura. Queimadura é importante você distinguir o grau, de primeiro grau. Sim. E quanto mais alto o grau, maior é a encrenca, né? Sim. Mas eu acho que a condição de professor como profissional, ela passa por todos os graus, passa pelo público, o privado, não é? É a própria ideia de profissional, que não é qualquer ocupação, que é uma profissão, não é? A própria ideia de profissional que está em jogo. Bom, no caso específico do professor, há muita referência crítica aos cursos de formação. A formação que o professor tem, não é? Seria muito teórica, seria... enfim, críticas de muitos tipos. A maior parte delas absolutamente injusta a partir da seguinte perspectiva, né? Nenhum curso de formação de professor, seja para qual nível for, não é? Nenhum curso forma um professor no sentido de ele sair daqui pronto para ir para a sala de aula. Todo curso, no caso específico do professor, toda formação é uma formação inicial, não é? E a gente tem na trajetória de um professor, seja qual for o nível, mas isso é muito visível na universidade, a gente tem 3 fases na formação, na vida do professor, na vida profissional, né? Uma primeira fase é aquela em que o professor ensina o que não sabe. Eu vivi isso aqui na universidade, me formei no ano seguinte estava dando aula de cálculo aqui na engenharia e preparando aula o fim de semana inteiro e desesperado. Eu não sabia, eu era aluno um ano antes e agora estava dando aula, não é? Sim. E talvez a gente tenha dado as aulas mais bem preparadas, assim, interessante, pela humildade naquela situação. Isso passa, não é? E aí você vai para a fase 2, em que você ensina o que sabe. É um perigo essa fase, Rita, um perigo. Porque aí ocorre com certa frequência que as pessoas se acomodam numa região de conforto, assim, e não vão para outras regiões, não é? E aí a gente deixa de entender as dificuldades dos alunos, porque nós ficamos tão íntimos daquilo que nós sabemos que a gente deixa de entender por que os outros não têm a mesma fluência, vamos dizer assim, nessa área. Essa fase deveria ser passageira, essa em que o professor ensina o que sabe, mas muitas vezes tem gente que se aposenta nela. Nossa! A fase 3 é que é a fase em que a gente se transforma realmente num professor,
que é a fase em que você ensina, não... Você busca ensinar não o que você sabe ou aprender o que não sabe. Você vê o aluno, você se descentra e vê o aluno e vê naquela situação, naquele contexto, de que os alunos precisam, não é? Essa fase é absolutamente fundamental e a palavra-chave para caracterizar a atuação do professor, seja em que nível for, é o altruísmo, é estar voltado para o outro. Porque eu vou para a minha sala de aula, hoje, velho, e aprendo com meus alunos e espero ensinar coisas aos meus alunos. Mas eu não vou para a sala de aula nem para mostrar que sei, nem para aprender o que não sei. Eu vou para a sala de aula porque há um curso, há um aluno precisando desse tipo de atenção e eu vou me esforçar para fazer o que precisa ser feito. Não, tecnicamente, eu aprender ou, não há, enfim... a perspectiva de quem está na sala de aula é a perspectiva do outro, não é? Agora, uma vez, o professor Rudolf Steiner, que é um criador da escola Waldorf, né, ele fez uma palestra sobre o que seria a condição do professor. Ele está falando do professor da escola básica e dos 4 anos iniciais. Na verdade, eu insisto, como falei na abertura, que para mim tanto faz ser um professor das séries iniciais ou um professor na pesquisa, na universidade, não é? E o Steiner fala, são 4 as condições, né, necessárias para a gente ter um bom professor. 4 as qualidades fundamentais de um professor, não é? Ele diz, um bom professor não precisa ter interesse por tudo. Ter interesse não significa saber tudo, não é isso. Mas no momento em que eu chego à sala como interessado em algumas coisas e outras não me dizem respeito, seja qual for a disciplina que eu estou lecionando, não é? Eu perco parte dos alunos, porque não há uma convergência absoluta entre os meus interesses e o interesse da classe, não é? Na classe eu tenho uma diversidade de interesses que exige de mim uma abertura nesses interesses. Então, ter interesse por tudo é a primeira condição. A segunda condição é que esse interesse não pode ser tácito. Eu tenho que tomar iniciativas para dar vida a esse interesse. Porque não adianta eu ficar sentado dizendo, eu me interesso pelo que ele pensa e pelo que ele faz, pelo que ele quer, mas eu não tomo iniciativas que evidenciem isso. Então, tomar iniciativas, não é? Correr riscos. Às vezes é muito mais confortável você deixar aquela vontade de fazer coisas passar e deixa, não é? Sim. Porque é uma encrenca, às vezes você invade, não é? Mas ter interesse e tomar iniciativas são 2 características fundamentais de um bom professor. E o Steiner continua. A terceira é assim, um professor tem que ter um absoluto compromisso com a verdade. Ele está falando professor de criança, mas eu reitero que é para todos os níveis. E, referindo-se às crianças, ele diz, se uma criança faz uma coisa errada, eu não posso dizer que está bom, que está certo, que é bonito. Não, eu tenho que achar a maneira mais doce do mundo de dizer que aquilo está errado, com carinho e tudo. Mas se está errado, está errado. E se eu digo que está certo uma coisa que está errada, a médio prazo a criança vai desconfiar de mim. Porque ela vai descobrir que aquilo está errado por outras vias. E aí ela vai passar a desacreditar da minha palavra, não é? E isso é fatal. Mas a 4ª marca de um bom professor, na perspectiva do Steiner, eu vi a conferência que ele fez, que deu origem a esse texto em alemão, e as palavras em alemão são essas mesmas, né? O bom professor não pode nunca nem ressecar, nem azedar. Bom. Não pode ressecar, nem pode azedar. Eu achei estranho, mas entendi, acho que entendi, não é? E tentei traduzir dizendo assim, um bom professor nunca pode perder o brilho nos olhos, não é? É difícil falar o que é um professor azedo, mas é fácil entender o que é. Você propõe uma coisa, o cara diz, isso é bom na teoria, mas na prática não funciona, né? Eu já tentei, já não deu, isso é o azedo, não é? E esse é um sinal de alerta para dizer, vamos fazer outra coisa, porque como professor já deu.
porque uma pessoa descrente, azeda, seca, ela pode se dar bem em outras ocupações, dependendo de onde ela vai trabalhar, mas não na sala de aula. Bom, agora, falando um pouquinho da atuação do bom professor, quer dizer, um professor com essas qualidades vai para a sala de aula, não é? Em qualquer nível, e a marca de um bom professor, a marca de uma boa aula, vamos dizer assim, ela tem que se parecer com um voo de avião. A gente vai para a aula para voar. O voo exige uma preparação, exige o avião antes de voar, ele taxia, não é? Ele se prepara para voar até chegar na cabeceira, usa uns bons minutos, né? A gente andando do lado a pé ou de bicicleta vai mais rápido que ele não nasceu para taxiar, mas ele tem que taxiar, não pode já chegar voando. Aí preparou, voa, tem que decolar, senão não é um voo de avião, senão não é uma aula, a aula tem que ser um voo. E você voa não para ficar longe do chão, mas para poder enxergar. Porque uma formiguinha nunca vai enxergar grandes coisas andando no chão. Nunca vai sentir que a aceleração da gravidade varia com a altitude. Uma formiguinha, ela tem que subir para poder ver, não é? E, finalmente, uma aula tem que ter aterrissagem. Não há contra-exemplo. Todo avião que subiu, desceu. Para aterrissar, quer dizer, descer por bem. Porque se não descer por bem, desce por mal. Nossa, é uma tragédia, né? Então, a aula tem que ser como um voo, não é? Eu me preparo, eu não posso já chegar à aula voando. Os alunos não entendem. Aquele interesse é meu, não é deles. Eu tenho que transformar aquele interesse em interesse deles. Essa é a preparação, não é? Mas aí tem que voar. Aula sem voo, aula em que você não se distancia da realidade e não vê. A palavra teoria em grego quer dizer visão. Você tem que ficar longe para poder ver, enxergar. Aí é quando eu desço sabendo o que eu tenho que fazer. Não é? E nesse sentido, tentando classificar as aulas que a gente dá ao longo da vida, né, eu diria, somente entre as aulas que eu dei e que os alunos entenderam tudo que eu expliquei, considerando só essas aulas, porque a aula em que eu trabalhei e os alunos não entenderam, eu digo, ficou faltando alguma coisa. Mas aquelas aulas que eu dei, todo mundo entendeu tudo. A aula pode ter sido ótima ou pode ter sido péssima. Pode ter sido uma porcaria de aula, todo mundo tendo entendido tudo. Ela será ótima se eu estou acabando de explicar e o aluno diz, putz, claro que é assim, pô, por que eu não pensei nisso antes? Isso é uma boa aula, é uma aula ótima, né? E a aula, mesmo todo mundo tendo entendido, será péssima se eu estou acabando de explicar e o aluno diz, putz, eu entendi, mas eu nunca pensaria nisso. Isso é complicado demais, eu nunca pensaria nisso. A aula foi uma droga. Porque a gente não vem para a escola para achar bonito o que o professor está fazendo, mas para construir essa autonomia de aprender a aprender. Nós estamos docemente condenados, como seres humanos, a aprender sempre, não é? Enquanto a gente está na escola, dizem para a gente qual é o currículo e quem é o professor. Depois que se sai da escola, você vai continuar a aprender sempre. Agora, você tem que descobrir o que você quer estudar, o seu currículo, entre aspas, e você tem que ter o discernimento de ver quem tem algo para ensinar para você. Eu preciso aprender com esse cara, não é? Sim. E como que você aprende isso e constrói esse discernimento? É enquanto está na escola. Enquanto está na escola, tendo aula, é que você tem que aprender a aprender, é que tem que chegar a esse nível de consciência, não é? Nos processos de construção assim, do conhecimento. A formação de um professor, hoje, há uma sigla para a gente pensar nela, é P-U-H. PU é a marca da formação do professor hoje. P de permanente, eu falo permanente no tempo. Não existe mais isso de você dizer, eu estou formado e agora não preciso mais estudar. A formação é permanente, não é? U
ubíqua. Onde quer que a gente esteja, a gente está aprendendo, a gente está assistindo a um filme e está aprendendo coisas que têm a ver com a vida, com o trabalho. Então, ubíqua, não é? E ela é híbrida, é híbrida no seguinte sentido: nunca, ao aprender, ao estudar, a gente teve que estar olhando diretamente nos olhos do professor. Sempre houve olhar nos olhos e depois aprender em casa sozinho. Sempre houve lição de casa. A lição de casa dos nossos avós era a educação à distância, não é? Sim. Então, hoje, essa discussão sobre educação à distância, ela rapidamente será ultrapassada, ela já é démodé. Na verdade, hoje o que a gente discute é qual é o mix. Quanto é presencial, quanto é à distância, né? Porque não é necessário que tudo que eu aprendo olhando nos olhos do professor, e não é possível que o que eu aprenda isso sem nunca ter tido uma relação pessoal com um professor, não é? Os cursos de EAD têm alguns problemas para resolver, como, por exemplo, a caracterização da função do professor, que foi esquartejada num curso de EAD. Tem quem produz o material, tem o tutor, tem quem faz a avaliação. Então, esse esquartejamento precisa ser resolvido, né? Não está bem resolvido, mas o mix é que será a regra. Então, se é assim, isso orienta o modo como a gente tem que trabalhar como professor no período de formação, não é? Sim. Se preparando para esse período maior, que é a vida, em que a aprendizagem é permanente no tempo, permanente no espaço e misturando situações de olho nos olhos, em que eu vejo se o professor azedou ou ressecou, com situações como essa em que a gente está aqui conversando e interagindo por meio de equipamentos. Sim. Eu acho que era isso que eu queria te dizer. Bom, muito obrigada, professor Nilson. Eu penso que para vocês que são de áreas diferentes, o professor Nilson trouxe uma reflexão aqui para quem será professor, é professor, que extrapola, né? Isso de que não tem a ver com o nível de ensino, né? Eu acho que é uma reflexão importante para a gente se sentir no âmbito da universidade tocada aí pelas questões dos nossos estudantes. Então, que muitas vezes no âmbito do ensino superior, é o que o professor Nilson falou, a gente acaba ficando numa fase de que, bom, eu sei, eu domino, e, bom, meu papel aqui é pesquisar, né? O que eu vou fazer aqui perante a sala de aula? E o professor Nilson nos provocou, né? Eu entendo que ele nos provocou para pensar a nossa função, para tirar os alunos, afinal, né, desse momento, né, levantar voo, né, professor? Eu acho que essa analogia de levantar voo, é um convite para quem é professor, sempre pensar nessa analogia. Eu acho que isso nos motiva a entender que a gente também como professor, é uma outra reflexão importante, a gente não é sempre igual, né? O professor Nilson, que tem uma história aí na carreira, tem aí, né, uma história, uma carreira brilhante na área da educação, na matemática, as contribuições valiosas, e nos trouxe aqui uma reflexão de que assume que algumas aulas não são boas mesmo, né? Que a gente cresce como professor, a gente tem que rever posturas e, principalmente, eu acho que quando você fala de olhar nos olhos, né, professor? Esse aluno que está aí na nossa frente, quem é esse aluno? Que tem a ver um pouco com o que a gente discutiu numa das videoaulas, né, que quem é esse aluno de hoje, né, na universidade, dessa área da nossa atuação, quais as demandas específicas. Então, a gente finaliza a nossa videoaula de hoje, a gente tem aí muita reflexão, né, que o professor Nilson nos deixou, e até a próxima aula. Obrigada e até mais. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.